Como evitar o efeito rebote com o Ozempic? O uso do Ozempic, que é a semaglutida, para emagrecer está cada vez mais comum. Muitos pacientes veem nessa medicação uma esperança para conseguir emagrecer e outros, por sua vez, veem a possibilidade de fugir da cirurgia bariátrica. Muitos médicos, inclusive, já utilizam o Ozempic em seus pacientes. E os novos desafios surgem, como por exemplo o efeito rebote, que é quando o paciente emagrece com a medicação, mas ao suspendê-la, acabam engordando tudo novamente. Neste vídeo entenda como ocorre o efeito rebote e veja como é possível você evitá-lo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 17 quilos e hoje eu ajudo os meus pacientes a também emagrecer. Olha, existem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre o Ozempic e sobre o caráter heterogêneo dos resultados. Então, o estudo que validou o Ozempic para o emagrecimento ocorreu nos Estados Unidos com milhares de pacientes e demonstrou que cerca de 34% têm emagrecimentos expressivos, acima de 20% do seu peso corporal. Entretanto, existem quase 14% nesse grupo que emagrecem menos de 5% do seu peso corporal. Então, esta heterogeneidade nos resultados nos faz lembrar que a obesidade é uma doença complexa, que não envolve apenas questões metabólicas, mas também e até principalmente questões comportamentais. Acontece que o Ozempic foi criado para ser um tratamento para diabetes, utilizando doses baixas da medicação. E o estudo que demonstrou que ajuda a emagrecer tanto pacientes diabéticos como não diabéticos foi realizado a partir do uso de altas doses do Ozempic. E este efeito de ajudar as pessoas a emagrecer surge a partir do aumento do tempo de esvaziamento do estômago. Então o Ozempic faz com que os pacientes fiquem com o estômago mais preguiçoso, mais lentificado. E aí existe a supressão ou pelo menos a inibição da grelina, que é o hormônio da fome. Este é o mecanismo. Acontece que muitos pacientes não conseguem emagrecer com doses mais baixas e demandam o aumento da dose. E uma vez aumentando a dose, haverá efeitos colaterais relacionados a náuseas e vômitos. Isto mesmo, o paciente fica com a sensação de que não consegue comer, porque se comer, vomita, muitas vezes até o simples ato de beber água faz com que o paciente sinta náuseas e assim ele não come. E não comendo, ele faz o déficit calórico e assim consegue emagrecer. A questão é que emagrecer às custas de um efeito adverso, de provocar náuseas, é algo que nos levanta a possibilidade de que o paciente utilize a medicação como uma muleta, ou seja, o emagrecimento não foi real, mas sim apoiado em uma situação que não tem como ficar para sempre. O paciente não tem como manter o Ozempic em dose alta para o resto da vida e ficar vomitando para o resto da vida. Entretanto, os mecanismos comportamentais que levaram o paciente a engordar continuam presentes. São os pacientes, por exemplo, que têm o hábito beliscador, que quando relaxam começam a beliscar, fazer pequenos lanchinhos. Esses pacientes não vão resolver esse hábito beliscador com as náuseas provocadas pelo Ozempic. Existem também aqueles pacientes que são mais ansiosos e que descontam na comida. Esses pacientes também não vão ser tratados com Ozempic. Ozempic não é tratamento para ansiedade. E existem ainda aqueles pacientes que adoram doce, que comem doce todos os dias e que engordam por causa disso. Então o Ozempic também não serve para esse tipo de comportamento. A questão é que ao suspender ou mesmo simplesmente reduzir a dose do Ozempic,
Os pacientes que têm impulsões comportamentais que os levam a engordar vão retomar esses comportamentos. E é aí que o efeito rebote vem, e que muitas vezes vem associado à ideia do tudo ou nada, ou à ideia do merecimento, já que eu consegui emagrecer, e aí o paciente acaba se autoestimulando a comer mais. E isso é inclusive perigoso, porque o efeito rebote pode vir mais exacerbado e fazer com que o paciente, inclusive, engorde muito e fique com um peso superior ao que tinha antes do tratamento. É algo muito, muito perigoso. É necessário haver um cuidado específico com relação a isso. É importante que se compreenda que emagrecer vai muito mais além do que perder peso na balança. Emagrecer é mudar de vida, é mudar de postura. E para isso é necessário que se siga um passo a passo. Por isso eu criei os 4 passos para emagrecer. E o primeiro passo é justamente você identificar o seu perfil de comportamento e aprender a controlá-lo. Existem as pessoas que são do perfil formiga, que são aquelas pessoas que comem doces todos os dias. Os beliscadores são as pessoas que comem nos intervalos, mas que não comem muito durante as refeições. Existem os ansiosos, que engordam quando têm problemas. E existem os comilões, que são aquelas pessoas que aguentam ficar de jejum, mas quando sentam para comer, comem até não aguentar mais. Esses perfis de comportamento, que eu chamo de orexígenos, precisam ser abordados. Não é possível você indicar o mesmo tratamento igual para todas as pessoas. É necessário haver uma terapia específica para o comportamento de cada um dos pacientes. Pode ser medicação ou pode ser um tratamento não medicamentoso. Mas é necessário que se tenha em mente que o comportamento é algo muito importante, tanto no desenvolver da obesidade, como também no próprio tratamento, como no ato de emagrecer. É necessário sim que se controle o comportamento. É fundamental. O segundo e o terceiro passos do meu método para emagrecer são desenvolver sua própria estratégia alimentar e ganhar músculos. Você precisa desenvolver esses 2 passos. Com mais músculos você tem um metabolismo melhor, um metabolismo que é capaz de queimar mais calorias. E suas pequenas escapulidas, que sempre vão ocorrer ao longo da sua vida, serão neutralizadas por um metabolismo que queima mais calorias. E o segundo passo é você desenvolver sua própria estratégia alimentar. As pessoas são diferentes entre si. Então as pessoas que são do perfil beliscador podem de repente se beneficiar de fracionar suas refeições a cada 3 horas, por exemplo. Por outro lado, as pessoas que são do perfil comilão se beneficiam claramente do jejum intermitente. Então é necessário que se entenda como funciona a dinâmica do comportamento do paciente para que a estratégia alimentar seja adequada e específica, individualizada ao paciente. E aí vem o 4º passo, que é manter a motivação. Existem técnicas. Você aplica as técnicas da motivação e faz com que o paciente sempre se mantenha atento e motivado a controlar o seu peso. E isso é fundamental. Olha, se você tiver os 4 passos funcionando bem, você não precisa de medicações. Você pode tranquilamente desmamar e suspender o seu Ozempic e você não vai engordar. Na verdade, você pode até continuar emagrecendo porque você não está emagrecendo mais pelo Ozempic. Você está emagrecendo porque você mudou de vida, mudou completamente. Por isso, nos meus pacientes, eu inicio os 4 passos para emagrecer até antes mesmo de iniciar o Ozempic. Já na primeira consulta, no nosso primeiro encontro, nós vamos definir o perfil de comportamento do paciente. E eu já vou explicar para ele rotinas que ele pode incluir na vida, no seu dia a dia, para controlar o seu comportamento. Isso já precisa iniciar. Isso não é apenas algo momentâneo para emagrecer, mas sim para a própria vida. Sua vida precisa mudar e o primeiro passo é você entender o que acontece com você.
saber como é que é o seu comportamento e aprender a controlar seus impulsos que levam você a ganhar peso. Isso é fundamental. E isso precisa acontecer, independente de se você vai utilizar ou não vai utilizar alguma medicação para te ajudar a emagrecer. Por outro lado, quando o paciente chega para mim e já está em uso de Ozempic e já emagreceu, eu mantenho a medicação. Eu não realizo o desmame até que os 4 passos estejam bem colocados e bem assimilados na vida do paciente. Então nós vamos manter a medicação, vamos monitorar, obviamente, e vamos iniciar todo esse trabalho de mudança de vida. Se não houver esse trabalho de mudança de vida, não haverá resultado de longo prazo que se sustente. Então é extremamente necessário que o paciente cumpra, sim, a rotina dos 4 passos, para que ele não engorde novamente, para que ele não apresente o efeito rebote. Muitas vezes, nesses casos, nós temos um desafio à parte. O Ozempic pode não resolver necessariamente o comportamento do paciente, mas pode provocar mudanças no padrão. E isso é muito complexo. Então nós temos que criar uma rotina de imersão do paciente em suas lembranças para que ele consiga trazer à tona o seu comportamento desde antes de usar qualquer medicação para emagrecer. Então eu convido o paciente a se lembrar de quando era uma criança ou de quando era um adolescente e como era o comportamento. E a partir de onde foi que o paciente começou a engordar? A partir de quando? O que fez o paciente engordar na vida? Foi algum problema pelo qual ele passou? Foi após os 30 anos, quando as responsabilidades normalmente aumentam? Vem casa, vem trabalho, vem família. Quando foi que isso aconteceu? E a partir do levantamento dessas informações, nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça. E é impressionante como o paciente, já na primeira consulta, sai completamente mudado. O autoconhecimento é fantástico, faz com que as pessoas, de fato, melhorem muito a relação que eles têm com o seu peso. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Existem muitos vídeos no meu canal que falam sobre comportamento. Eu sugiro que você assista ao vídeo sobre os 4 passos para emagrecer. Existe um outro vídeo sobre os comportamentos orexígenos que destroem sua dieta. Enfim, aproveite o meu conteúdo e emagreça. Lembre, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho 2 alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o
o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.